Olha, eu estou aqui nesse local muito importante do nosso município para falar sobre uma das pautas que eu defendo, que é a valorização da história da nossa cidade. Você sabe que eu tenho 4 pautas muito definidas que eu defendo, que é contra os maus tratos aos animais, que é contra as drogas e a recuperação de dependentes químicos de uma forma plena para ser reinserido na sociedade através de ferramentas que possam possibilitar que eles tenham seu sustento, e também valorizar a história da nossa terra, a arte, os artistas, valorizar quem nós somos. Tudo aqui era engenho de açúcar. Belfor Roxo era um enorme engenho de açúcar em 1700, mas em 1560 os portugueses vieram para cá. Já existiam aqui os índios tupinambás e os índios jacutingas. Eles foram os primeiros habitantes aqui do nosso município. Os índios chamavam toda essa região de Ipuera, é uma palavra tupi-guarani, e os portugueses chamavam de brejo. Na verdade quer dizer a mesma coisa, terreno alagadiço. A nossa terra, ela foi assinalada pela primeira vez lá em 1566 por João Teixeira Albernaz II, entre os rios Meriti, Simpuí, que é Sarapuí, e Agoaçu, que é o rio Iguaçu. Meriti é familiar e significa rio da palmeira Buriti. Já Sarapuí significa rio do peixe escorregadio, e Iguaçu significa água grande. Todos esses rios fazem parte de toda a Baixada Fluminense, e o nome Baixada Fluminense tem um significado. Baixada significa planície entre montanhas, e Fluminense significa rio, é derivado do latim flume, que significa rio. Então Baixada Fluminense significa planície entre morros pertencentes ao Rio de Janeiro. Aqui na nossa terra de Belfor Roxo, nós tivemos muito da influência indígena, pois eles eram os primeiros que estavam aqui. Tivemos muito também da influência europeia pela colonização de Portugal, e muito também da influência africana, dos negros africanos que vieram para cá e prestar sua mão de obra. Prestar não, ter sua mão de obra aqui enquanto escravos. Aqui ao lado mesmo desse local que nós estamos, que é na descida do viaduto Carlos Lucena Pantera, também conhecido como viaduto da Baia, nós temos aqui 2 bairros muito próximos que têm essa influência indígena. O bairro do Guaraciaba, que tem esse nome por ser derivado da língua tupi-guarani. Guaraciaba significa morada do sol. E o bairro das Graças, mais ali para trás, que tem diversas ruas com nomes indígenas. Rua Itamaracá, que significa pedra que canta. Rua Itajaí, que significa Rio das Pedras. E Rua Itaciaba, que significa Porto Velho. Inclusive aqui tinha um porto, no rio Sarapuí, muito provavelmente em um dos seus afluentes, que é ali no Rio da Prata. Temos também mais à frente, seguindo a Faculdade de Abel, a Fazenda Velho Brejo. Ali foi o local onde acomodou alguns membros da corte de Portugal, inclusive Dom Pedro II, e também os negros africanos trazidos pelos portugueses. Ali tem muito da influência africana e também da influência portuguesa, aqui no berço do nascimento da nossa terra. Resgatar a história da nossa cidade é de uma importância enorme e de uma extrema relevância. As crianças da nossa cidade precisam conhecer a história de Belfor Roxo, a história dentro das escolas. A melhor idade precisa ter projetos que os levem a conhecer os equipamentos históricos aqui da nossa terra. Aliás, todo mundo, todo belforrochense precisa conhecer a história de Belfor Roxo, mas a história verdadeira, a história bonita, a história que tem um legado, e não essas histórias de crime, de violência, de terror que se dizem por aí. Conhecer a nossa história é garantir a nossa identidade. Imagina você que está vendo esse vídeo, se você não conhecesse quem são seus pais, seus irmãos, seus parentes, de onde você veio, qual a sua origem, você certamente seria alguém sem identidade.
Não conhecer a nossa história é não saber quem somos. Por isso eu entendo que ali, naquele largo, onde hoje está a Bica da Mulata, deveria ter ali 4 estátuas ou 4 bustos de personagens importantes que dão origem à nossa cidade. Deveria ter ali a estátua do índio, representando as tribos Tupinambás e Jacutingas, que foram os primeiros habitantes aqui da nossa Belfor Roxo, do nosso município, representando todos os índios. Deveria ter ali o negro africano, representando a negritude africana que veio para cá enquanto escravo trazido da África, porque aqui nessa terra tem plantio, teve colheita, teve abertura de estradas, abertura de ruas, tudo a partir da mão de obra negra, africana, escrava, com todas as construções que eram feitas à época. Aqui deveria ter também uma estátua do português, do europeu, quem sabe até de Dom Pedro II, pois foram eles que colonizaram a nossa terra e deram início a isso tudo. E deveria ter aqui também a estátua ou o busto do maranhense, o maranhense Belfor Roxo, pois é a partir do nome dele e da história dele que nasceu o nome da nossa cidade. Salve o saudoso engenheiro maranhense Raimundo Teixeira Belfort Roxo, com T. Não que não esteja bacana aqui a estátua da Bica da Mulata, até tá bacana. Embeleza o local, foi um local onde ela foi colocada e teve uma exposição. Mas eu deixo aqui uma nota de rodapé. Olha, nós viemos aqui em frente à estação ferroviária justamente para fazer essa nota de rodapé. Aqui em frente à estação é onde deveria estar a Bica da Mulata, que está lá no Largo da Baia, porque aqui era o seu local de origem. Na década de 50 era aqui que ela ficava e ela de fato servia de bica para os transeuntes que passavam por aqui beber da água da Bica da Mulata. Ela é uma escultura francesa doada pela França a Dom Pedro II como um presente diplomático em uma das viagens de Dom Pedro até a França. E ela simboliza uma deusa grega das águas, por isso que ela serve como bica. Então seria muito mais interessante resgatar essa memória original com a Bica da Mulata aqui, e lá nós temos aquelas 4 esculturas que representam o nascimento de Belfor Roxo, que é o índio, o português, o negro africano e o Raimundo Teixeira Belfort Roxo, que deu do seu nome o nome de origem à cidade. Valorizar a história da nossa cidade é um grande gesto de amor. A nossa cidade, a sua história, a sua cultura, ao seu legado, aos nossos antepassados que fizeram presente em tudo que foi realizado aqui nesse local. Valorizar a nossa história é garantir a nossa identidade. Quem ama Belfor Roxo certamente também irá amar a história da cidade estampada por todos os lados. Eu defendo esse projeto e eu defendo essa pauta. Olha, o fato de eu dar a minha opinião sobre onde está a Bica da Mulata, onde deveria estar, sobre essas esculturas que deveriam estar ali, que seria bacana, isso não quer dizer que eu esteja certo e nem errado. Pelo contrário, é apenas uma opinião técnica sobre um olhar de quem valoriza a história e a cultura da nossa cidade, sobre o que a gente poderia fazer para fomentar ainda mais a história daqui do nosso município de Belfor Roxo. Inclusive, na minha opinião, o prefeito Vaguinho valorizou muito a cidade. Hoje nós temos uma cidade muito mais bonita, muito mais apresentável do que nós tínhamos antes. Quero aproveitar e mandar um forte abraço para o prefeito Vaguinho, para o secretário de Gestão e Inovação, Matheus do Vaguinho, e para a deputada federal, Daniela do Vaguinho. Olha, você já me conhece. Meu nome é Alan Lessa. Você já me conhece. Meu nome é Alan Lessa.